Deus odeia o orgulho. Muito provavelmente, quando você acessar aqui esse vídeo, você já saberá do que se trata. Se não sabe, essa expressão, essa frase, Deus odeia o orgulho, foi dita nesses últimos dias por um cidadão brasileiro, mas que mora nos Estados Unidos e de lá lidera um grupo religioso muito famoso. E eu aqui não vou dizer nomes por uma razão só. Sabe aquela coisa Harry Potter, de gente não dizer o nome da coisa ou do coisa? Eu não quero ficar dando ibope para além do que talvez já vá dar para quem me segue aqui, me referindo sobre esse assunto a pessoas como esse sujeito. Então essa é uma prática minha. Eu não fico falando nomes, né, e nem indicando, para não dar talvez o que eles tanto querem, né? Visibilidade e mais dinheiro com essa visibilidade, evidentemente, porque o que fica muito evidente de muitos líderes religiosos do nosso tempo é que o que eles buscam é poder e grana, o que não é muito incomum da história da religião, especialmente a cristandade. E a versão evangélica propriamente tem uma boa parte dela onde isso fica muito evidente pelos comportamentos de alguns. Evidentemente que já de cara aqui é preciso que se diga que quando se faz uma crítica à religião e se generaliza por força do discurso, para dimensionar o impacto do que o discurso que essas pessoas fazem tem, e que evidentemente nós também temos que produzir um discurso impactante como resposta. Mas é lógico, é um dado, tá, de que existem milhares de cristãos, de católicos, evangélicos, protestantes e outras vertentes que carregam um comportamento muito diferente desses que a gente critica. Tá? Então isso é um fato. Tem muita gente boa, como diz o Caio Fábio e alguns do Caminho da Graça, tem muita gente boa de Deus, né, por aí. Mas hoje eu preciso expor de alguma maneira uma reflexão, uma pequena reflexão a respeito dessa temática. Até porque recentemente nas minhas aulas de filosofia eu tenho falado sobre as formas de crença, onde a gente aborda fundamentalismo religioso, a intolerância religiosa, entre outras coisas. A gente também, numa outra área dos estudos que eu ministro, nós também temos falado sobre a diversidade sexual. Então são temas que se relacionam a isso que aconteceu recentemente, onde esse sujeito, ao dar título a uma de suas mensagens, diz essa expressão. Esse é o título, inclusive, da sua mensagem: Deus odeia o orgulho. Ouvindo somente a frase, o que a gente pode dizer é que sim, é lógico que Deus odeia o orgulho. Deus odeia o orgulho mesmo. Mas esse sujeito não estava se referindo a esse sentimento, comportamento que coloca um sujeito num campo de superioridade, que faz com que aqueles que não estão submetidos à sua lógica, né, à sua cerca, sejam todos por ele vistos como inferior e tratados como inferior. Não, ele não está se referindo sobre isso, até porque se a gente fizer uma análise do comportamento do sujeito que disse essa frase, ele bem se encaixaria nesses termos, do orgulhoso, que Deus odeia. Mas o orgulho que ele se refere
na sua mensagem é o orgulho não do sentimento de superioridade, muitas vezes cruel, que algumas pessoas têm, mas ao orgulho simplesmente da aceitação, de se aceitar como se é, de se amar. Em outras palavras, quando ele diz Deus odeia o orgulho, e esse orgulho se refere-se ao movimento LGBT, ele está dizendo que Deus odeia aquelas pessoas que se aceitam, que se respeitam, que se amam. O Deus desse sujeito odeia as pessoas que simplesmente são misericordiosas consigo. O Deus desse sujeito deve amar aqueles que não aceitam o outro. Então há uma inversão total na mente desse sujeito do que seria Deus. Ou ele tem um conceito de Deus que se afasta totalmente, por exemplo, da figura de Jesus, que supostamente ele seja um anunciador, né? Um pregador. Mas o que eu queria dizer? Talvez a minha fala aqui ela não acrescentará muita coisa, tá, a você que me segue, porque provavelmente você que me segue, que me escuta, já entende, já sabe que na fala de uma pessoa como essa e numa fala como essa não tem nada de evangelho. Você já sabe disso. Então a minha fala não vai acrescentar muita coisa a você. Talvez mais reflexão para a gente continuar se mantendo com a mente sã. Então isso já alcança meu objetivo. Aliás, quando eu vi o assunto, eu tratei com algumas pessoas sobre isso, aqueles que eu pude tratar, né? E enviei um trecho que me foi enviado da pregação desse sujeito para a minha filha, que frequenta uma comunidade religiosa evangélica, e eu disse para ela a seguinte frase: eu espero que você nunca deixe se contaminar por esse tipo de discurso, porque eu sei que na seara, por onde ela anda, pelos lugares onde ela anda, esse discurso, infelizmente, não é um discurso incomum. Quem dera fosse o discurso de um ou de poucos, quem dera. Mas é um discurso de muitos, é um discurso de muitos. E eu sempre ensinei o evangelho ou o ensino bíblico desde o período onde dava aula na igreja, depois nos seminários de teologia e depois por onde eu ministrei assuntos ligados à fé, à espiritualidade. Eu sempre ensinei um outro evangelho diferente desse anunciado por esse senhor e por esse rapaz aí. E esse evangelho que eu anunciei e que eu anuncio até hoje é um evangelho de inclusão, é um evangelho de respeito, é um evangelho de amor, tudo aquilo que carrega o Espírito do Cristo. Mas eu sei, até porque eu também experimentei isso enquanto vivia dentro das estruturas religiosas, que os discursos de ódio são muito comuns. E eles são fantasiados como um discurso de defesa da fé. Sabe? O que um dia foi apologia da fé, hoje, e não só hoje, já há um tempo, é discurso de ódio. Porque o que é um discurso de ódio? O discurso de ódio é todo discurso que inflama uns para com os outros. E sabe uma coisa interessante? Deus odeia isso. Aliás, a mesma Bíblia que esse sujeito utiliza para dizer que Deus odeia as pessoas LGBTs, ou, se não disser isso diretamente, cria uma estratégiazinha para dizer que Deus ama as pessoas, mas odeia o pecado, e aí faz todo um jogo para, no fim, o resultado ser Deus odeia você. Deus odeia você. Deus odeia você
que não vive a vida que eu acho que você deve viver, muitas vezes hipocritamente, porque não é um nem dois, são vários sujeitos que são homofóbicos, são transfóbicos, têm um monte de ódio no coração por diversos grupos sociais e eles acolhem, né, com as cortinas fechadas, diversos comportamentos que eles reprovam. Isso também não é novo, o próprio Cristo já denunciava isso em seus discursos quando criticava os religiosos. Aliás, outro aliás aqui, certo? Quando a gente lê o Evangelho, se a gente puder falar de um discurso inflamado da parte de Jesus, se a gente puder falar de um discurso que envolve uma certa ira da parte de Jesus, nunca foi para ninguém que compõe o universo LGBT, para ninguém que compõe o universo típico dos discursos de ódio de alguns religiosos. Então, o discurso de ódio de alguns religiosos não tem amparo nenhum em Cristo. Porque os discursos que a gente pode dizer irados de Jesus, adivinhem não, vão lá no texto e olhem. Foram discursos direcionados aos religiosos. Se tivermos que transformar isso no joguinho de palavras que esse Senhor utilizou, diríamos que na figura de Jesus, Deus odeia os pastores. Deus odeia os líderes religiosos, especialmente esses que, segundo as palavras do próprio Evangelho, na boca de Jesus, são aqueles que são hipócritas. São como sepulcros caiados, são como sepulcros que são belos por fora, mas por dentro são podres. São pessoas cínicas, no sentido hipócrita do termo. São pessoas que exigem que os outros façam um monte de coisa, mas que eles mesmos não realizam nada daquilo que exigem que os outros realizem. Então, eu quero fazer um joguinho aqui, né? Um joguinho de palavras, até para dar título a essa minha exposição aqui, quase um desabafo, né, para vocês também. Deus odeia o orgulho? Ponto de interrogação. E a minha resposta é sim. Deus odeia o orgulho. Mas qual é o orgulho que Deus odeia? Não é esse orgulho que é a aceitação de si. Ao contrário, o Deus de Jesus, o Deus que vale a pena a gente conhecer, o Deus que vale a pena a gente fazer menção, o Deus que vale a pena a gente direcionar nossa reflexão a Ele, é o Deus que estimula a aceitação, que estimula o amor próprio. Aliás, ninguém é capaz de amar o outro sem antes amar a si. É preciso desenvolver amor por si, respeito por si. É preciso, portanto, ter orgulho de si. Então não é esse o orgulho que Deus odeia. O orgulho de se enxergar como filho, como criação divina, como belo, do jeito que Ele nos criou. Qual é o orgulho, portanto, que Deus odeia? O texto bíblico, se quisermos usar ele, está recheado das condições e dos comportamentos que Deus odeia. Um deles, em Provérbios, eu acho fantástico. 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª a sua alma abomina. E sabe qual é a 7ª, gente? Aqueles que causam divisão entre as pessoas. Pegando uma frase aqui do discurso desse Senhor, vamos para cima deles agora. Esse discurso, sabe, bélico, esse discurso de ódio, esse discurso de guerra, é um discurso que fomenta o eu contra os outros. E esse discurso de eu contra os outros é odiado. Talvez alguém possa dizer, mas Ivo, esse seu discurso não coloca um eu contra os outros? Tomara que não. Porque a minha intenção aqui não é de forma alguma colocar a experiência da espiritualidade de um grupo religioso
como os cristãos, os evangélicos ou protestantes, no alvo de nenhuma perseguição nossa. Mas apontar claramente que certos sujeitos, certas pessoas, que certas estruturas religiosas, elas são contra tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é justo, tudo que é decente. Elas são contra na medida que elas são contra a vida humana. Elas são contra na medida que elas são contra as pessoas com suas características essenciais. E elas são contra quando elas usam o nome de Deus para promover qualquer tipo de perseguição. E aí é importante que se diga: a tolerância tem um limite. E o limite da tolerância é a intolerância, porque não se pode admitir discursos de ódio como esse, sem se dizer nada, sem se falar nada. Então, Deus odeia o orgulho, odeia o orgulho que cria este lugar de ódio às pessoas. Então, eu espero que você, que eu falei que para os meus ouvintes talvez fosse acrescentar pouco, porque os meus ouvintes já talvez pensem assim. Dificilmente alguém que não pense assim me seguiria. Mas de repente isso chegar em você que é inclinado a ouvir sujeitos como esse que eu estou me referindo aqui, que escuta esse tipo de pregação, que escuta esse tipo de ensino, e você ainda tem algum tipo de bom senso, você ainda tem uma capacidade de refletir sobre alguns temas e perceber que tem alguma coisa errada nesse tipo de discurso. Então eu espero que a minha fala hoje te estimule a fazer algumas coisas. Primeiro, a realmente ler o Evangelho, ler aquilo que Jesus diz, sentir aquilo que Jesus faz, e a partir daí você ir para o resto do texto bíblico sob essa condição, porque do contrário, você não vai realmente reproduzir o Espírito de Cristo. Sabe? Eu disse para os meus alunos hoje, tem dois tipos de... Podemos resumir os religiosos em dois tipos. Aqueles que supostamente seguem a Bíblia e aqueles que seguem a Cristo. Os que seguem a Bíblia vão utilizar uma infinidade de textos para justificar cada um dos comportamentos, dizendo, está aqui, está escrito aqui, está escrito aqui. Mas os que seguem de Jesus não vão ficar usando textos bíblicos para justificar seus discursos de ódio. Eles vão reproduzir o comportamento de Jesus. E, inegavelmente, no comportamento de Jesus não há ódio. Há uma ira contra aqueles que promovem o ódio contra as pessoas. Aqueles religiosos que têm um discurso inflamado e que, no fim das contas, enricam pessoas com poder, enganando várias outras, que não são tão enganáveis, porque se submetem, se aplaudem, se estão ali para esse tipo de pastor, é porque no coração também há espaço para frutificar esse tipo de semente. Há terreno próprio para frutificar esse tipo de semente. Porque, como disse o próprio Jesus, quem é dele ouve a sua voz. Mas quem não é dele ouvirá diversas vozes que vai encontrar eco no seu coração egoísta. Eu espero que você que tem um outro caminho, tem uma outra visão de mundo, fique atento, especialmente se você pertence a essas comunidades, principalmente se você é de lugar, né, ou pertence a lugares onde facilmente você vai encontrar, travestido de mensagem bíblica, esse tipo de mensagem. Se você fizer parte desses grupos, só extrai o que é bom e rejeite esse tipo de espírito. Espírito esse, como eu disse para uma amiga minha, é um espírito de anticristo. Então eu não tenho medo de dizer que esse tipo de mensagem pregada por esse Senhor, esse tipo de comportamento que o Senhor assume, é um comportamento anticristo. Pode até ser um comportamento cristão, ou evangélico, mas não é um comportamento de Cristo nem do Evangelho. Então aqui há uma distinção entre cristão e de Cristo, evangélico e do Evangelho.
infelizmente, temos que fazer essa diferenciação. Nem todo evangélico é do evangelho, nem todo cristão é seguidor de Cristo. Então, que você que me escuta, que você possa cuidar de si, cuidar da sua mente, cuidar do seu coração. Eu estou dizendo para você o que eu digo para minha filha, o que eu digo para qualquer pessoa que eu amo. Você pode estar em qualquer lugar, mas proteja a sua cabeça dessa força do mal que tem cara de luz. Lembre-se do que Paulo disse, sabe? O mal, ele pode se apresentar para nós como luz, como um anjo de luz. Mas os frutos, as características básicas, nos apontam para o que realmente é isto. O que realmente é isto. Vamos combater o orgulho? Vamos. O orgulho que nos mata e mata o próximo. Nos mata porque ao nos tornarmos orgulhosos, nesse sentido negativo do termo, a gente endiabra o ser, diaboliza a existência. E a gente vai perder no fim. Mas Deus não odeia o orgulho de ser quem se é no que diz respeito a se amar e se respeitar. Seja você de que grupo humano for, especialmente o grupo LGBT. Então, se alguém que pertence a esse grupo estiver me ouvindo e tiver alguma dúvida em relação a isso, eu lhe digo com toda tranquilidade: o Deus de Jesus, o Deus do Evangelho, não necessariamente o Deus da Bíblia, mas o Deus que está atrelado à figura do Nazareno, não odeia você. Ao contrário, Ele lhe fez, e quando Ele fez, segundo Gênesis, o termo que Ele utilizou foi: e viu Deus que era bom. Então não se deixe dominar por esses discursos de ódio. Nem deixe seu coração se inflamar com esse discurso. E se ele se inflamar, que seja por amor à justiça, por amor ao bem, por amor à verdade. Como nós voltaremos, para senhores como esse? Como reagiremos a discursos como esse? Apontando, como eu estou fazendo agora, mas agindo de outra forma. E o nosso agir é: a gente denuncia a intolerância, a gente não suporta a intolerância, mas jamais vai perseguir, ou desejar, ou implicar que Deus ou qualquer força humana tenha que ir contra você. A você, se é que tem alguém que pense assim, como esse senhor está me ouvindo, o que a gente deseja realmente, e aí isso é muito comum no caminho da graça, o que a gente deseja realmente é que você se converta dos seus maus caminhos, se converta da sua soberba. Esse orgulho que você tem e que é abominável é a soberba. Então Deus odeia o orgulho? Sim, aquele que a gente pode traduzir como soberba. Mas Deus não odeia aqueles que se orgulham simplesmente de ser gente e de querer admitir seu lugar no mundo e querer ser respeitado. Quer saber? Se você ainda está nesse lugar aí, sai daí. Sai daí. Existem muitos espaços onde tem gente decente anunciando um evangelho do amor e um Deus do amor. E se o seu caminho não for mais religioso, tem um monte de grupos que estão trabalhando a espiritualidade de outras formas, com a filosofia, com a arte, com a poesia, com a música. Tem muita coisa boa por aí. Se você precisar
de indicações e auxílio, entre em contato com a gente, tá bom? Pois um abraço e até a qualquer momento, até o próximo vídeo ou pelas nossas redes sociais.